Sabe aquele estudo que tem que andar debaixo do braço para discussão com a equipe multi? É esse que eu trago hoje na segunda com artigo, que no estudo prospectivo duplo cego randomizado de fase 3, verifica a eficácia da intervenção da aplicação da toxina botulínica do tipo B em adultos com escape extraoral de saliva, sendo doença de Parkinson uma série de patologias. Você gostou desse tema? Fica comigo que eu vou agora trazer os detalhes desse estudo de 2020, que conforme eu já falei, é um estudo que vem com o objetivo de avaliar a segurança, eficácia e tolerância da injeção da toxina botulínica do tipo B para o tratamento da cialorreia em adultos. É o estudo de fase 3 dessa medicação, que veio aí de forma prospectiva, randomizada e duplo cega, avaliar adultos de 18 a 85 anos que tinham o escape extraoral de saliva por pelo menos 3 meses, uma diversidade de patologias, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, câncer de boca, paralisia cerebral em adultos, TCE, uma série. E eles tinham que ter como critério de inclusão ter no mínimo 0,2 gramas por minuto de escape de saliva previamente a qualquer tratamento e pela escala de gravidade e severidade da cialorreia, pelo menos 4 pontos para serem inseridos no artigo e na pesquisa e não ter feito o tratamento prévio com toxina botulínica do tipo A na glândula salivar. Esses pacientes foram divididos em 3 grupos de forma randomizada. O grupo 1, com a aplicação da toxina botulínica do tipo B nas parótidas e nas submandibulares com 2.500 unidades. O grupo 2, a aplicação da mesma toxina nas mesmas glândulas com 3.500 unidades, e o grupo 3, um grupo placebo, que os 3 grupos eram aí equivalentes quanto à gravidade da cialorreia, quanto à idade, quanto à gravidade de uma forma geral. Eram similares. E o que eles usaram como marcadores? Eu vou trazer aqui os principais, que são os que eu vou aí discutir nos resultados e na discussão. O fluxo salivar, então, depois de um determinado tempo pós-refeição, limpar bem essa boca, o paciente era solicitado para o paciente depositar todo o volume de saliva por 5 minutos em um copinho, então, volume de saliva. Uma escala de percepção de melhora, tanto para o paciente quanto para o clínico, uma escala de 7 pontos, que ia de muita melhora a muita piora. A escala de frequência e gravidade da cialorreia, que é uma escala de 88, muito usada aí na literatura, e a impressão do paciente sobre mudanças. E já vou para o resultado. Foram 187 pacientes com média de 63,9 anos, a maioria 65,2% com doença de Parkinson. 176 completando o estudo. Dos pacientes, o resultado eles pesquisaram na primeira semana, 4ª semana, 8ª semana e depois um follow-up de 11 a 15 semanas, mas os resultados são demonstrados principalmente em 4 e 8 semanas. Na 4ª semana de pós-aplicação, com relação ao volume de saliva, aquele volume depositado no copinho por 5 minutos. Houve uma diferença significativa com menor volume para os 2 grupos de 2.500 unidades e 3.500 unidades, comparando com placebo. Os 2 grupos muito similares em termos de resultado, mas o grupo que recebeu 3.500 unidades de aplicação teve um pouco mais de efeito sem significância. Com 8 semanas, resultados semelhantes. Os 2 grupos, quando comparados com o placebo, tiveram uma redução significativa do fluxo salivar de saliva, maior redução para o grupo de 3.500 unidades. Porém, com um follow-up de 11 a 15 semanas, houve ainda para o grupo que recebeu 3.500 unidades, o grupo de maior dose da aplicação da toxina botulínica do tipo B, na comparação com o placebo, ele continua
com uma redução significativa do fluxo salivar. Porém, o grupo de 2.500 unidades de menor aí concentração de aplicação continua com menor fluxo salivar, volume de fluxo salivar na comparação com o placebo, porém de forma não significativa, já não trouxe aí tanto resultado. Com relação tanto à escala de percepção de melhora do clínico ou do cuidador ou do paciente, assim como a escala de frequência e gravidade da cialorreia, na 4ª e na 8ª semana, novamente, os dois grupos tendo ali significância estatística com melhores resultados em comparação ao placebo, com um pouco de melhor resultado para o grupo de 3.500 unidades de aplicação versus o grupo de 2.500 unidades, mas também sem significância estatística. E além desses marcadores que verificavam ali o escape extraoral de saliva, esse volume, eles também pesquisaram eventos adversos, é o estudo de fase 3 de medicação. E houve uma diferença importante de evento adverso comparado com o placebo. 20% dos indivíduos com placebo tiveram aí algum evento adverso. 54% dos indivíduos do grupo 2.500 unidades tiveram evento adverso e 56,3% do grupo de 3.500 unidades. Quais foram os eventos adversos? Foram de 1 a mais por indivíduo, a imensa maioria evento adverso leve ou moderado, principalmente boca seca, disfagia e cárie dentária. A gente já vem com isso em discussão, mas só trazendo um pouquinho o quanto que a gente fala que mexer na produção de saliva deixa essa saliva mais espessa, o quanto ela vai precisar aí de um ajuste de consistência, esse indivíduo que possivelmente já tem alguma dificuldade de deglutição. E na discussão e conclusão desse artigo, então, foi possível observar que a aplicação da toxina botulínica do tipo B em glândulas salivares demonstrou efeito terapêutico positivo desde a primeira semana de aplicação e durante todo o ciclo de tratamento, e que foi bem tolerável com perfil satisfatório de segurança. Então, aí demonstrando a possibilidade do uso desse tipo de intervenção para esse objetivo. E aí ele traz uma série de discussões que a gente vira e mexe traz por aqui também. Então, o quanto comparando a aplicação da toxina botulínica, aqui no caso a B, versus a administração de medicação anticolinérgica, medicação que a equipe médica indica aí para conter a produção de saliva, o quanto que a medicação tende a trazer muito mais evento adverso, cognitiva, agitação, cardíaco, e a gente vê isso na prática clínica. E daí um pitaco que eu sempre dou, principalmente para criança, que muitas vezes tem uma condição crônica muito maior, do quanto vale permanecer com essas medicações, com essa série de eventos adversos, se existe uma possibilidade de toxina, de cirurgia de glândula, pensando aí na cronicidade da necessidade dessa intervenção xerostômica. Fora isso, ele põe ali os estudos, vale muito a pena, esse artigo é um artigo disponível de forma gratuita e a referência está aqui na legenda. O quanto para a toxina botulínica do tipo A, que é outro tipo do que está sendo pesquisado aqui, já existe evidência do nível B, nível de evidência B de recomendação para o tratamento da cialorreia, então é possível ter aí contato com essas referências, e que para a toxina do tipo B ainda não existe, mesmo com esse estudo, um estudo muito robusto. E por que esse estudo não vai ser tão robusto assim, apesar de ser um estudo de fase 3? Porque ele mescla a patologia, tinha doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, TCE. Então, isso tira um pouco aí do peso do nível de evidência, apesar de na própria discussão e nos resultados, os autores demonstrarem que não tinha ali diferença de resultado a depender do grupo de patologia, que o N por patologia era muito baixo para qualquer análise estatística maior. E ele traz também algo que vira e mexe vem como pitaco por aqui,
que é o aumento de cárie dentária com a aplicação da toxina botulínica, o aumento aí do percentual no grupo da aplicação versus o placebo. Quando a gente pensa na aplicação, e tem até um post aqui no meu perfil que fala sobre isso, na indicação de procedimentos xerostômicos para conter o escape extraoral de saliva, a gente não está falando aqui da aspiração traqueal de saliva, um dos impactos que tem que se pensar é o impacto dentário. Existe sim, inclusive para aplicação da toxina botulínica do tipo A, a literatura que demonstra o aumento de cáries dentárias de percentual na criança com paralisia cerebral que faz esse tipo de intervenção. Então é realmente pesar tudo que pode estar aí vindo com essa indicação ou não. Não necessariamente contradiz uma indicação, mas é para se pensar que existe efeito adverso mesmo na ausência da aspiração traqueal. E que vale aí o acompanhamento odontológico bem de perto para qualquer perfil de paciente que passe a ter aí a administração de um efeito xerostômico. Espero que vocês tenham gostado. Não é um artigo, uma pesquisa que fala propriamente dito da intervenção fonoaudiológica, das condições de função oromiofascial, as condições de deglutição, porém aquele estudo que vale a pena a gente conhecer, traz uma série de referências para a gente contribuir com a equipe Multi. Até a próxima, um abraço!